Olá, o tema de hoje é psicopedagogia e para falar sobre a psicopedagogia está aqui comigo a professora de Teoria e Prática da Educação aqui da UEM, professora Janira Siqueira Camargo. Olá, professora. Olá, Éder. É sempre um prazer falar de psicopedagogia, né? É a minha área, então é sempre muito bom estar divulgando essa área de conhecimento. Então, para começar, professora, vamos definir aí qual a definição exata da psicopedagogia. Normalmente as pessoas, justamente pelo nome psicopedagogia, acham que é a junção da psicologia com a pedagogia. Então é muito interessante que quando a gente vai ao curso dos alunos de curso de psicopedagogia, você pergunta, as pessoas dizem assim, eu estou fazendo psicopedagogia porque eu fiz pedagogia, queria ter feito psicologia, não consegui. Então, na verdade, ela é muito mais do que isso. Não é simplesmente a junção da psicologia com a psicopedagogia. O foco, o objeto de estudo da psicopedagogia é o processo de aprendizagem. E é claro que daí os problemas que acontecem nesse processo. Normalmente quem procura o psicopedagogo é uma pessoa que está com dificuldades para aprender alguma coisa. Então, todo o processo de aprendizagem cabe à figura de um psicopedagogo. Exatamente. E normalmente as pessoas também pensam em aprendizagem, criança e escola. A relação, né? E não é, na verdade, a gente aprende com que idade? Onde a gente aprende? A gente aprende a vida toda e a gente aprende em todos os lugares. Então, por isso que o psicopedagogo atua com crianças até com idosos. Né? E qual a área de atuação do psicopedagogo? Nós temos duas grandes áreas, né? A área clínica e a área institucional. Sempre, independente de uma ou outra área, é o processo de aprendizagem. O foco, né, o sujeito do nosso trabalho é que ele fica diferente. Então, na área clínica, você faz um trabalho mais individualizado. Então, você vai fazer um diagnóstico e depois uma intervenção, se necessário. Mas a área clínica seria o profissional num consultório, é isso? Isso, exatamente, né? Num consultório, um atendimento individual. Então, por exemplo, eu posso até atender, por exemplo, se eu sou contratada por uma escola e faço um atendimento lá na escola, individualmente, de crianças com dificuldade, eu estou fazendo um trabalho clínico. Não é porque eu estou dentro da instituição escola que ele se caracterizaria como um trabalho institucional, né? E aí o psicopedagogo institucional vai fazer o mesmo processo de diagnóstico e intervenção de problemas de aprendizagem, mas num espaço coletivo. Então, pode ser numa instituição. E o que é uma instituição? Um espaço com pessoas juntas, organizadas, com objetivo. Então, qualquer empresa, qualquer loja, qualquer instituição, um hospital, uma escola, um supermercado, é uma instituição. Para agregar a política institucional da empresa, seria isso? Pode ser para a política institucional ou mesmo para as relações, porque se eu não sei fazer o meu trabalho corretamente, se eu não aprendi a fazer a minha área, o meu trabalho corretamente, interfere diretamente no trabalho do outro. Então, se você vai a um supermercado, né? Então você tem um bom setor de compras, você tem uma boa logística, um bom marketing, mas você tem, por exemplo, uma pessoa que na hora de colocar os produtos lá na gôndola, né, nas prateleiras, não coloca de uma maneira adequada, você tem problemas. Então, ele tem que aprender a lidar com o espaço do coletivo e como é que é o trabalho dele nesse espaço. Então, aí isso intervém um psicopedagogo, se necessário. Então, há uma demanda também do psicopedagogo na hora porque daí ele vai ter que pesquisar essa empresa, saber como é que é a forma de trabalho ali, para repassar isso ou para achar o perfil que se adeque à necessidade daquela empresa. Exatamente. Então, nesse processo de fazer o diagnóstico, é isso que a gente vai. A gente vai à instituição, à empresa, a gente faz observação, a gente entrevista, a gente analisa documentos, a gente, se necessário, aplica questionários em clientes, em funcionários. Então, a gente faz toda uma análise global da instituição. E depois você traz um plano de intervenção. Às vezes são problemas mais pontuais, às vezes são problemas mais coletivos, mas sempre de modo geral a gente tem de levar o problema para o coletivo, porque senão você fica individualizando, quando na verdade a responsabilidade do trabalho dentro de uma empresa é de todos, né? Não é de uma única pessoa. Então o psicopedagogo analisa perfis, mas qual o perfil do psicopedagogo? Normalmente, assim, é um curso de pós-graduação. A formação do psicopedagogo que estabelece a Associação Brasileira de Psicopedagogia é uma formação em nível de especialização, né? Um curso de pós-graduação. E aí, o que acaba acontecendo é que, legalmente, todas as pessoas poderiam ter acesso. Se eu tenho uma graduação, eu poderia fazer o curso. Mas a gente busca pessoas que sejam de áreas afins ao processo educacional. Pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, já tive alunos de áreas variadas, né, nos nossos cursos aqui, mas essas são professores, né, pessoas que têm uma licenciatura, eu sou um professor de português, sou um professor de química, gostaria de entender melhor a relação com os meus alunos, porque isso muitas vezes acontece.
A pessoa vem fazer o curso de pós-graduação em psicopedagogia, não para atuar com uma clínica, não para abrir uma empresa de assessoria institucional, Sim. mas às vezes para melhorar mesmo a compreensão dos seus alunos em sala, como é que os alunos aprendem, como é que eu posso lidar melhor com esses alunos, né? Então, isso é comum também. Por exemplo, no meu caso, eu sou bacharel. Eu teria condições de fazer uma especialização? Alguém que tem bacharelado? Sim, também poderia fazer, né? Daí vai trabalhar na área do ensino. Com essa especialização, ele pode atuar na área do ensino ou não? Não, porque você tem, do ponto de vista legal, você tem uma questão de formação pedagógica, que são disciplinas específicas, Entendi. que isso é uma legislação que é à parte, né? Mas assim, para você como bacharel, você poderia fazer uma especialização em psicopedagogia. E se você se afinar, e se você tiver, porque na verdade quem vem buscar é porque de alguma forma tem interesse, né? Exatamente, Nessa até na área área. da pesquisa. Isso, pode trabalhar como psicopedagogo, né? Não como licenciado. Aí não dá. Legalmente isso não é possível. A gente está falando da psicopedagogia. Da profissão, do profissional psicopedagogo. Mas vamos falar a professora como psicopedagoga agora. Não existe idade para aprendizagem, mas é sempre bom lembrar que quanto mais jovem existe essa facilidade de aprendizagem, né? Porque na medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai cristalizando algumas formas de aprender. Você vai criando vícios, né? Então, se você sempre, por exemplo, você escovar os dentes, se você sempre escovou os dentes de uma determinada forma, quando você chega no dentista lá com 50, 60 anos e fala, você está escovando errado, para mudar isso, é muito mais difícil. Exatamente. Então, na verdade, a gente vai cristalizando formas de aprender, formas de lidar com o conhecimento. Então, realmente, para a criança que está aprendendo, então você vai, né, ali no começo, você vai conseguindo, de alguma forma, fazer com que ela modifique a sua forma de lidar com o conhecimento, né? Então, no processo de intervenção com uma criança, por exemplo, o que a gente vai fazer assim, para que ela preste atenção na forma como ela está fazendo as atividades, para que ela organize, que ela observe a sua própria forma de pensar, o seu pensamento, e como ela lida com o conhecimento que ela tem para poder externalizar isso nas atividades escolares, né, nas atividades que ela está fazendo em relação ao aprendizado normalmente escolar. E esse excesso de informação dos últimos tempos, o psicopedagogo, a posição do psicopedagogo nessa situação aí da modernidade, como ele pode influenciar, ajudar, contribuir? A gente tem já várias áreas da psicopedagogia, muitos psicopedagogos que utilizam, inclusive, por exemplo, a internet, o computador, como instrumento na intervenção. E é possível, né? É claro que você precisa ter saber dar à criança a possibilidade, e inclusive a família, orientações à família, do crivo de que tipo de informações a criança tem acesso. Porque realmente o excesso de informações, sem que o sujeito tenha condições de digerir, é como você vai num almoço e come demais. O estômago não vai ter condições, o seu organismo vai ter condições de digerir aquele alimento. Então, ou você acaba, né, expelindo, ou então você passa... Então, assim, a informação em excesso para a criança também ela é inadequada. Então, uma criança, por exemplo, hiperativa, uma criança que tenha um déficit de atenção, é uma criança que precisa ser auxiliada para conseguir lidar melhor com essas informações e fazer um crivo, né? O que é importante? Então, por exemplo, um exemplo típico do que acontece com a criança tem que fazer a tarefa de escola. Então, normalmente as escolas dizem lá que os pais têm que acompanhar a criança na tarefa de escola. A gente, como psicopedagogo, qual a orientação que a gente dá? Uma coisa é o pai e a mãe acompanharem a criança na tarefa de escola, criando as oportunidades e as condições para a criança fazer a tarefa. Então, assim, criar uma rotina, criar um horário, ter um espaço para isso. Então, chegou, às 7 horas da noite, porque todo mundo chegou do trabalho, 7 horas da noite já jantou, então podemos fazer a tarefa? Não. Desliga-se a televisão, desliga-se o computador, né? Para a criança poder ter sossego, calma, tranquilidade, silêncio para fazer a sua atividade escolar. Isso é o que o pai deve fazer em relação ao acompanhamento de tarefa escolar. Normalmente, o que se interpreta? Que pai e mãe têm que fazer tarefa junto com o filho. Não é isso. Né? Quer dizer, uma coisa é a professora dizer, olha, vai lá pesquisar a história da sua mãe. Então, a mãe vai, olha, eu nasci assim, assim, explicar isso compõe um trabalho do aluno. Uma outra coisa é a mãe ficar lá junto com a criança fazendo a atividade da escola. Então, esse tipo de orientação também a gente faz, tanto para as famílias, quanto a gente faz para as escolas, quando a gente está atendendo crianças, né, que tenham alguma dificuldade. Então, a rotina é extremamente importante. Então, quando você faz essa assessoria, essa orientação aos pais, facilita muito também o trabalho da escola e o trabalho da criança. Né? E no caso do adulto, né, um idoso com
as mudanças tecnológicas, também merece aí a ajuda de um psicopedagogo, né? Também. A gente tem feito, né, aumentou muito também a área de atuação do psicopedagogo com idosos, né? Idosos, inclusive o meu trabalho de doutorado foi com idosos alunos de EJA. Então, assim, como é que você pode fazer para ajudar esse adulto que precisa aprender, como você citou, né? Novas tecnologias, né? Existe novos muita procedimentos. resistência, assim, na prática? Tem bastante resistência. Muitos desejam, né? Mas aí, assim, quando eles enfrentam a primeira frustração de não conseguir, eles desistem. O que é ruim, né? O que é ruim, exatamente. Mas é que nós temos dificuldade de tolerar a frustração, né? Então, quando a gente se frustra, o idoso pode escolher aprender ou não aprender a usar o computador, ele não quer mais aprender, não consigo, não é para mim, né? E aí daí ele começa a ficar se sentindo com baixa autoestima, ele acha que ele é incapaz. Daí você vai mostrar para ele que ele é capaz, né? Daí vamos lidar com essa questão, né? Não conseguimos, o que não está impedindo que você consiga? É o aparelho, é porque eu não enxergo direito, é porque é muito rápido, e daí você vai lidando com isso, né? Tem uma área bem interessante também de atuação do psicopedagogo, que são as pessoas que vão tirar a carteira de motorista e que não conseguem se sair bem lá. Por algum bloqueio que nem cabe um profissional... psicólogo. Um psicólogo. Então, vai intermediar. O psicopedagogo pode intermediar. De que forma, professora? A gente faz também um trabalho. Então, por exemplo, o que você vai trabalhar? Atenção concentrada, né? Capacidade de tomada de decisão, que são habilidades que a pessoa que vai dirigir, é claro, precisa ter, né? E que isso não compete a um psicólogo, né? Não é uma questão emocional da pessoa, é uma dificuldade de expressar o que ele sabe e de tomar a decisão e usar o conhecimento que ele possui de uma maneira rápida, que na hora de você estar dirigindo, a direção exige isso. E também o teste, a pessoa até dirige, sabe das regras, mas na hora do teste fica aquele bloqueio, Fica, às vezes fica ansioso, fica nervoso, e é justamente isso assim, como é que eu lido com o meu conhecimento, né? Então, daí, quais são os limites aí do psicopedagogo? Nesse caso, até onde vai a avaliação do psicopedagogo? Ele transfere depois, num determinado momento, para um outro profissional? Sim, acho que isso é extremamente importante, porque como a nossa área de conhecimento, né, a nossa profissão está se consolidando, é importante que a gente tenha clareza do limite da nossa atuação. Então, a gente tem instrumentos específicos que a gente pode utilizar, né? Então, a gente tem testes que nós utilizamos e que não são testes... que o psicólogo, não invadimos, não utilizamos testes psicológicos, né? Não utilizamos testes fonoaudiológicos. Então, assim, quando você recebe um sujeito, ou você vai para uma instituição e você percebe as dificuldades que tem, né, necessárias, então, por exemplo, se eu verifico, eu tenho suspeita de que a criança tenha, por exemplo, uma dislexia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quem vai fazer diagnóstico de dislexia é o fonoaudiólogo, né? Então, eu tenho que encaminhar para o profissional que vai fazer. Eu posso encaminhar com a suspeita de... Mas eu não faço o diagnóstico de dislexia. Por exemplo, também de hiperatividade, no TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós não fazemos o diagnóstico disso. Seria um clínico geral dessa área da pedagogia ou não? Eu não sei se seria um clínico geral, porque a gente tem aquilo que é específico nosso. A gente faz o nosso trabalho com nossos instrumentos, com os nossos recursos, que é específico. Mas é sempre que eu vejo que é necessário um outro profissional, eu encaminho. Se é necessário um encaminhamento para um psicólogo, se é necessário para um fono, para um neurologista, a gente pode fazer, né? Mas a gente tem a área de atuação específica nossa com o processo de aprendizagem. Então, a gente utiliza muitos jogos, né? O lúdico, o nosso instrumento básico é o lúdico. Então, aí a gente tem. Mas, com certeza, é importante que os profissionais tenham clareza até onde ele pode intervir, né? Isso, claro. Mas isso em qualquer profissão, né? E a psicopedagogia